Pois bem, mas esses indivíduos, assim marginalizados pelos da religião, vinham acolhendo essa palavra. Não vinham discutindo, eles estavam embevecidos, maravilhados com essa graça que vazava de Jesus para eles. Quando Jesus conclui dizendo: não dá para servir a dois senhores, vocês vão ter que fazer escolhas, vocês não vão poder encontrar um ponto de conciliação, pega ou larga de vez, mas não dá para quererem ter alguma coisa comigo e viverem a vida que vocês escolherem para viver diametralmente oposta ao meu ensino. Não dá. E tem aqui um grupo que já escolheu o que quer, já se identificou com quem Deus procura. E vocês fazem parte daquele grupo que odeia, que reage, que não abre o coração e fica com raiva de todo aquele que o faça. Então, é de vocês que eu estou falando, e é para vocês, sobretudo, que eu contei essas histórias. E aí o verso 14, nos levando até o 17, que eu vou ler hoje, nos diz o seguinte: os fariseus, portanto os mesmos do capítulo 15, que estavam ali e que eram também avarentos e que ouviram tudo isto que Jesus dissera, quando ouviram tudo que Jesus dissera e ouviram essa conclusão, e essa aplicação de conclusão recaindo profundamente sobre eles, eles passaram a ridicularizar Jesus. Eles começaram murmurando, falando mal, trazendo declarações torpes contra Jesus. O que ele recebe, esses idiotas? Só pode ser um falso profeta, só pode ser um herege, e sabe lá Deus tudo que eles murmuraram e blasfemaram e disseram contra Jesus e contra aquele grupo de pessoas desigrejadas, dessinagogizadas, destemplificadas e que andavam nas ruas da vida e nos becos da existência, mas que tiveram uma adesão absoluta e imediata a Jesus e que eram odiados por esses lambedores de vela, de menorá, por esses cultuadores cínicos da religião e das sinagogas, que não queriam o evangelho e odiavam a todo aquele que assim o desejasse, como eu já disse hoje 2 vezes anteriormente. Pois bem, são esses os caras que continuam lá, que não cansam de perseguir, de ir atrás. Eles não seguem, eles perseguem. E eu tenho, e conheço isso, mas conheço a minha vida inteira. Milhões de pessoas que me amam e que me seguem, e milhões de pessoas que odeiam, ou que desprezam, ou que invejam, e que perseguem. Quem me dera elas seguissem o Evangelho. Não, elas perseguem o mensageiro. Não tendo nada a dizer contra a mensagem, eles tentam criar ludíbrios, enganos, fantasias, miragens e todo tipo de perversão de imagem e projetar contra o mensageiro. Mas o mensageiro aqui é casca grossa. Ficou empedrado para gente dessa natureza, desse tipo e dessa atitude. Eu não sinto nada. Os fariseus, que eram avarentos, mãos de vaca, que não abriam o coração para nada nem para ninguém, que não ajudavam coisa alguma, e achavam que tudo que eles tinham é porque eles mereciam e porque Deus lhes devia alguma coisa. Havia uma teologia da prosperidade subjacente em praticamente todas as teologias judaicas, exceto a dos essênios, lá em Qumran, na floresta, no deserto, às margens do Mar Morto. Exceto esse grupo, que era um grupo totalmente despojado, os demais grupos, fariseus, saduceus, todo mundo mais, até os zelotes, de certa forma, subjazia na consciência do que eles chamavam de nossa teologia, de nossa compreensão, uma determinada
pulsão de teologia da prosperidade, como habita em praticamente todas as religiões legalistas. O cara acha que está obedecendo leis e ditames de Deus e que Deus, portanto, deve a eles toda a sorte de prosperidade possível, porque eles são os fiéis, eles são os filhos do reino, eles são os eleitos, eles são os escolhidos, eles são os dedicados, eles são esses caras aí. No caso dos fariseus, eles também faziam as barganhas deles, os dízimos, os jejuns, as ofertas, os maneirismos, as modas, os trends religiosos que eles praticavam, as fisionomias que eles apresentavam. Tudo isso fazia parte dessa barganha religiosa e da demanda que vinha embutida em relação ao fato de que Deus lhes devia alguma coisa, como acontece para todo lado, infelizmente, à nossa volta. Isso dito, repetindo, os fariseus continuavam ali. E porque eles eram avarentos ao ouvirem tudo que Jesus dissera antes. E agora, essa parábola do administrador infiel, quando Jesus diz que o dono, o chefe, o que era o proprietário dos bens, elogiou o administrador infiel porque ele fora esperto. Quando ele descobriu que tinha sido flagrado e que a vida dele tinha chegado a um final, ele não desistiu de viver, ele resolveu fazer o melhor com o que sobrara. E da maneira mais inteligente, lúcida e usando a lógica da graça e apostando tudo na bondade, na misericórdia, ele praticou bondade e misericórdia e remediação e diminuição de danos em relação àqueles aos quais ele havia aviltado e que nem sabiam, a maioria absoluta deles praticamente, o quão aviltados e explorados tinham sido por esse administrador infiel, mas ele resolve zerar a contabilidade dele em favor daqueles que ele tinha explorado, o que semeou no coração dessas pessoas uma grande alegria, uma enorme gratidão, porque o raciocínio dele é: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer bem a esses a quem eu devia ter feito bem a vida inteira e não fiz, mas já que eu agora enxerguei a idiotice das práticas da minha vida, eu vou tentar mudar isso, usando o que me restou para fazer o bem a essas pessoas. E aí o Senhor, dono dos bens que ele defraudara, ao ver o modo inteligente, safo, sensato e lúcido e gracioso como ele vinha agindo em favor daqueles que ele explorara, para ver se semeava no coração desses algum tipo de gratidão que o acolhessem posteriormente, o elogia. E aí Jesus diz: portanto eu, agora é Jesus falando no verso 9, vos recomendo. Toda riqueza tem origem iníqua, toda ela, não importa de onde venha, toda tem. Então, já que todas elas têm, elas são fruto do egoísmo, da sensação de que tem coisas no mundo que são nossas e outras são dos outros, e de um sentimento perverso de que se a gente tem, a gente pode adquirir o que pertence a outros, mesmo que a gente deixe os outros sem nada. De modo que quanto mais alguns têm, mais milhões e milhões ficam sem nada, porque o que seria para ser repartido entre todos é concentrado em alguns e a maioria vem a passar necessidade porque não há recursos disponíveis para sobrar em abundância para todos. Se há uma convergência em poucos, haverá uma carência em muitos. É uma lógica básica que qualquer um deveria saber e poder entender. Então Jesus disse: eu vos recomendo, usem o dinheiro da melhor maneira possível, a origem dele é iníqua. Mas vai chegar uma hora em que até dinheiro acaba. Dinheiro acaba. Bill Gates já entendeu isso, está deixando trilhões, já antecipando o que ele tem a deixar já agora. Como Warren Buffett, que também disse: olha, eu estou pegando todo o dinheiro que eu tenho em vida, são bilhões e bilhões e bilhões, e doando para os pobres. E a minha família não vai ficar pobre, vai continuar tendo o suficiente e o bastante. É que nós tínhamos demais. E está fazendo isso
estão agindo com sensatez, como o administrador infiel que foi elogiado pelo seu Senhor e recomendado por Jesus. Porque vai chegar uma hora que isso tudo vai acabar. E aí Jesus diz, façam isso enquanto vocês podem. Para que quando tudo isso acabar, e vai acabar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Façam amigos com aqueles que invocam o nome de Deus na terra. Façam amigos entre os pobres, os carentes e os necessitados, os que não têm nada para dar, mas têm orações a oferecer, têm gratidões sinceras a apresentar diante de Deus em seu favor. Façam isso, Jesus diz, porque o que você pensa que tem vai acabar. Faça amizade com humanos gratos. Faça amizade com a grande nuvem de testemunhas que contemplam vocês de dimensões superiores. Façam uma amizade com essas famílias da terra e do céu, que tomam o nome do mesmo Senhor que você invoca no céu, na terra, em qualquer lugar. Esse Senhor tem essa família multidimensional. Faça amizade com essa família. Faça amizade com esses seres, com esses anjos, com esses principados, com essas potestades do bem, com esses olhares invisíveis que te contemplam, ante os quais não há esconderijo possível. Faça isso. Porque a condição sine qua non, como demonstração de que houve uma conversão no coração de alguém que tem posses, o demonstrativo maior e superior é a generosidade. Você fica sabendo se uma pessoa que tem muitos bens ou posses é realmente convertida pelo sinal da generosidade, como Zaqueu, que era um desses publicanos, riquíssimo. E quando o evangelho entra nele, eu vou repetir pela 5ª vez nesses dias, disse a Jesus na presença de todos, na ceia, na casa dele: Senhor, decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu decido dar 4 vezes mais. E aí Jesus disse, hoje, agora, enfim, entrou salvação nesta casa. Se você é rico, rica, tem posses, mais do que choramingos por qualquer outra coisa, o grande sinal de que o Evangelho entrou na sua vida é uma mutação, uma transformação, uma metamorfose nessa dimensão mais incrustada da sua alma, que é onde a riqueza se coroa com glória no seu coração enganado de vaidade e de soberba. E até que você se descoroe e deponha a sua coroa e as suas armas de poder, que são representadas por essas riquezas de origem iníqua que você soube adquirir, e agora investir e transformar o que era mal naquilo que possa ser bom, trazendo benefício à vida de quem precisa, de quem não tem, de quem clama e ninguém ouve, dos invisibilizados dessa existência. Jesus diz, eu recomendo que vocês façam assim. Afinal, se vocês não se tornarem fiéis na aplicação dessas riquezas de origem iníqua, se vocês não souberem usar bem aquilo que tem origem tão perversa, que é emulada pelo egoísmo e pela ganância, se vocês não pegarem isso e não derem um trato transformador, que sinal haverá de conversão em vocês? Podem dar dízimos lá no gasofilácio da church de vocês para sempre, isso não vai significar nada. O gasofilácio de Deus está na esquina. O gasofilácio de Deus está na choupana pobre, o gasofilácio de Deus está na criança faminta, o gasofilácio de Deus está no peito seco de leite, o gasofilácio de Deus está no ventre que murchou de tantos filhos que teve sem poder parir, o gasofilácio de Deus está no pai que adoeceu e não pode produzir e gerar
meios, recursos e bens para a sustentação da sua família. O gasofilácio de Deus está naquele que é mentalmente despojado e que não consegue praticar e realizar todas as tarefas que uma pessoa com média mínima de normalidade mental consegue exercer. O gasofilácio de Deus está nos campos de refugiado. Os gasofilácios de Deus está entre aqueles que se dispõem voluntariamente a ajudar os que não podem se ajudar. O gasofilácio de Deus está aí, e não na sua church, não na sua igreja, e não nesse estelionatário que se auto-intitula de seu sacerdote recolhedor das suas ofertas, desse falso filho de Levi, de uma legislação que, segundo Hebreus, segundo a Epístola aos Hebreus, já ficou vencida, morta na cruz, consumada por Jesus, cujo escrito de débito, que dali também essas coisas constavam, foi rasgado inteiramente. Aleluia! Isso. Amém. E encravado na cruz, em Cristo Jesus. Então, se você não for fiel nessas coisas, que não têm origem boa, mas que são necessárias e chegam nas mãos de todos nós, para que nas minhas mãos, pelo menos, aquilo que vem de origem iníqua ganhe a melhor aplicação que eu possa a essas coisas dar, quem é que vai? Quem é aquele, e só há um, que vai me conferir os verdadeiros bens, as verdadeiras riquezas, aquelas que são inextinguíveis, incorruptíveis e eternas, e que me são aguardadas como dádivas de enriquecimento do Pai, dia a dia para mim, até aquele dia em que eu serei coroado e cristificado e me tornarei completamente um Jesus universal de Deus. E quem quer que creia como eu creio nesse Cristo eterno, receberá a mesma graça já hoje, já passará de agora para sempre desse estado e saltará para a vida eterna como posse dela já no tempo presente, no próprio coração.